Uma comissão parlamentar de inquérito que tentou colocar na mira um movimento social histórico alinhado ao atual governo de esquerda. Uma comissão parlamentar de inquérito que começou dominada pela oposição e prometia atrapalhar a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma CPI que acabou entregando mais tumulto e confusão do que investigação. Uma CPI que ainda não se encerrou, mas já está esvaziada e com o fim anunciado. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Oi, eu sou o Antônio Mami, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Dia em que a CPI do MST ouviu representantes da área de segurança pública da Bahia. Foram a comissão parlamentar de inquérito, o secretário dessa pasta no estado, Marcelo Werner, e o comandante da Polícia Militar, Paulo José Reis de Azevedo Coutinho. Eles foram chamados a pedido do deputado baiano Capitão Alden, do PL, que disse que o estado, que é governado pelo PT, tem se destacado pelo grande número de invasões do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Um procurador do Rio Grande do Sul e um deputado estadual do Mato Grosso também estavam na programação do colegiado. Na quinta-feira, a comissão deve receber um nome importante do governo Lula. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deve comparecer à CPI da Câmara na condição de convidado. Ele chegou a mandar avisar que não poderia ir por causa da agenda lotada, mas voltou atrás depois que a bancada ruralista o avisou que poderia fazer uma convocação, que é quando a pessoa é obrigada a ir na comissão. Se tivesse faltado ao compromisso, o Fávaro seria o segundo ministro do governo a deixar de aparecer na CPI do MST. Há uma semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anulou uma convocação, ou seja, uma chamada obrigatória, do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Lira disse que o cargo dele não tinha relação com os temas investigados pela CPI. Isso aconteceu no mesmo dia em que uma série de trocas de deputados e substituições por suplentes mudou a composição da comissão, que é uma iniciativa da oposição bolsonarista e começou em maio com uma maioria de membros com esse perfil. O partido do Lira, o PP, trocou seus membros da comissão, tirando parlamentares mais oposicionistas e colocando outros mais alinhados ao governo. O Republicanos e o União Brasil fizeram a mesma coisa. Aí a oposição perdeu maioria. Foi uma espécie de morte anunciada da CPI. Comissões de inquérito têm duração inicial de 120 dias e o período pode ser prorrogado por mais 60. Na quarta-feira passada, quando rolou essa dança das cadeiras toda, o relator da comissão, o deputado do PL de São Paulo, Ricardo Salles, disse que não ia pedir a renovação da CPI, porque não via sentido em continuar os trabalhos depois da manobra do governo e dos partidos do Centrão. Com isso, a CPI deve acabar em 14 de setembro. Salles deve apresentar nas próximas semanas o relatório com os resultados do inquérito da comissão. Esse esvaziamento da oposição na CPI se deu enquanto os partidos do Centrão, liderado pelo Lira, negociam com o governo Lula mais espaço nos ministérios. O União Brasil já está na esplanada, mas o PP e o Republicanos ainda não. E o Centrão vem pressionando Lula por uma reforma ministerial, que pode acontecer ao longo dessa semana. A CPI do MST teve início em maio, com 27 deputados como membros titulares e um número igual de suplentes. No requerimento que justifica a abertura da comissão, apresentado no dia 15 de março pelo deputado Tenente Coronel Zucco, do Republicanos Gaúcho, a finalidade apontada foi, abre aspas, investigar a atuação do Grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do seu real propósito, assim como de seus financiadores, fecha aspas. Zucco cita também um aumento de invasões do MST em 2023. Deputados petistas e o próprio MST diziam que a comissão era uma tentativa da oposição de criminalizar o movimento e conseguir palanque político. Essa não foi, aliás, a primeira vez que o MST foi tema de CPI no Congresso. Outras 4 já foram realizadas entre 2013 e 2017,
tendo como alvos o movimento ou o INCRA, o Instituto Nacional de Coalizão e Reforma Agrária. Elas, no geral, não encontraram irregularidades concretas na relação do governo com o MST. Uma dessas comissões nem chegou a apresentar relatório. A presidência da CPI ficou com o Zucco, que é um bolsonarista raiz investigado pelo Supremo Tribunal Federal por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. A relatoria ficou com o Salles, que foi ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro e é um notório aliado dos ruralistas. O relator é um cargo-chave numa CPI porque cabe a ele apresentar os resultados da comissão, apontando possíveis crimes e pedindo punições. Esse relatório precisa ser aprovado pela maioria dos membros do colegiado. Cientistas políticos ouvidos pelo Nexo no início da comissão disseram que a CPI do MST poderia fustigar o governo petista. Eles entendiam que os parlamentares poderiam quebrar sigilos e convocar ministros para gerar enfrentamentos públicos, que pudessem render no mínimo momentos úteis para sua base eleitoral de direita. Mas não foi bem isso que a CPI entregou. Apesar de defender a sua autonomia em relação ao partido e a Lula, o MST é um aliado histórico do PT e do presidente. As invasões nesse primeiro ano do terceiro governo de Lula ultrapassaram em poucos meses o total registrado no primeiro ano de Bolsonaro, 2019. No novo mandato petista, o movimento voltou a ter um canal de diálogo com o governo federal, principalmente por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ocupado por Paulo Teixeira. O ministro prestou depoimento na comissão, mas a sua passagem não foi muito marcante. As primeiras sessões da comissão foram marcadas por bate-boca entre governistas e oposição. Discussões contestando o escopo da investigação, microfone de deputada cortado, distribuição de sucos produzidos pelo MST. Desde então, os momentos que mais chamaram a atenção na comissão até agora não tiveram muito a ver com a investigação em si, ou mesmo com o movimento dos trabalhadores sem terra. Ao longo dos meses de comissão, foram vários momentos de tumulto e ofensas. Em julho, na última sessão antes do recesso parlamentar, uma discussão entre a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e parlamentares da oposição teve troca de acusações e terminou com um comentário que revoltou as mulheres que estavam presentes e constrangeu até alguns membros da oposição. O bolsonarista General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, disse isso aqui. A gente não está aqui para isso. A população brasileira que está nos assistindo aqui na televisão, deputada, está vendo a atitude da senhora e a gente lamenta bastante. As mulheres têm responsabilidade, sim, e eu as respeito bastante, muito, porque elas são responsáveis pela procriação e pela harmonia da família, e a senhora não. Bate-bocas e outros episódios desse tipo eclipsaram inclusive momentos em que a comissão recebeu nomes importantes da história do movimento sem terra. Em 3 de agosto, a CPI teve um dos depoimentos mais esperados pela oposição, de José Rainha, líder da Frente Nacional de Lutas. Rainha foi um dos principais líderes do MST nos anos 90, mas desde então saiu do movimento. Ele responde a um processo por suspeita de extorsão de produtores rurais e participação em conflitos agrários. Por isso, Rainha foi na CPI com uma autorização do Supremo para ficar calado em perguntas que pudessem incriminá-lo. Mas ele respondeu à maioria dos questionamentos. Num dado momento, os parlamentares da oposição tentaram associá-lo à deputada Sâmia Bonfim. Senhor Zé Rainha, eu vou fazer pela última vez a pergunta. Evidentemente que o senhor pode não responder. O senhor fez ou não fez campanha para Sâmia Bonfim? Pedi voto para Sâmia Bonfim, pedi voto para os deputados e tenho prazer. Só que o momento que mais chamou a atenção nesse dia foi um comentário machista e gordofóbico que o presidente da CPI, o tenente Zucco, fez justamente para Sâmia Bonfim, perguntando se ela queria um remédio ou um hambúrguer para se acalmar. Não, a senhora pode também, daqui a pouco, tomar qualquer atitude, ficar mais calma. A senhora respeite. A senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer? A deputada acionou o Conselho de Ética da Câmara por causa do comentário. Posteriormente, o Zucco se retratou e pediu para que as falas fossem retiradas da transcrição oficial da reunião. Ele justificou seu comentário dizendo que, abre aspas, é atacado pela Sâmia em todas as sessões da CPI, fecha aspas.
Nessa terça-feira, a CPI recebeu um dos principais líderes nacionais do MST, João Pedro Stedley. Ele foi questionado sobre episódios de violência envolvendo o movimento e sobre casos recentes, como as 2 invasões de uma fazenda em Pernambuco da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Foi um caso que gerou tensão, com o MST dizendo que voltou para a área porque o governo federal não tinha cumprido acordos com o movimento. As famílias deixaram a fazenda naquele mesmo dia, que era a véspera da realização de uma feira agropecuária da Embrapa. Na CPI, o Stedley admitiu que a invasão havia sido um erro. Muitas vezes eles exageram, erram. Concordo. Às vezes eles exageram e erram. Mas eles têm o direito deles decidir. Nenhuma instância nacional decidiu que eles deviam ir. Eu posso até fazer uma autocrítica, porque os jornalistas me perguntam. Tá bom. Foi um erro, um equívoco entrar na Embrapa. Mas eles decidiram porque era a área pública mais próxima e entraram na Embrapa não para reivindicar a área da Embrapa. Entraram na Embrapa para chamar a atenção da opinião pública. Não é incomum que CPIs sejam esvaziadas por governos por meio de acordos parlamentares. Existem hoje pelo menos 5 CPIs abertas no Congresso e nenhuma está com uma atuação muito proeminente. A mais chamativa das comissões é a que apura os atos golpistas de 8 de janeiro, e mesmo ela está muito atrasada em relação às investigações que correm na Justiça. Como a negociação com o Centrão na CPI do MST mostrou, ter várias comissões abertas ao mesmo tempo pode ser uma vantagem para líderes como Lira, que podem usar a composição da comissão como moeda de troca com o governo. Isso tudo também se dá no momento em que o bolsonarismo, que tentava ocupar a CPI do MST, está na defensiva. Além de estar inelegível desde o fim de junho, o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem se dedicado muito a articular a oposição ao governo Lula. A última vez que o Bolsonaro tentou fazer isso publicamente foi em julho, durante a votação da reforma tributária na Câmara, que acabou passando com folga e contou até com o voto do PL, seu próprio partido. Ultimamente, em especial desde a operação da Polícia Federal sobre o escândalo das joias na semana passada, as maiores preocupações do ex-presidente e de seus aliados próximos são com a polícia. O jogador Neymar foi anunciado pelo clube saudita Al Hilal como reforço na terça-feira e vai receber o equivalente a 1 bilhão e 740 milhões de reais ao longo de 2 anos de contrato. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema aqui no Nexo. Marcelo, como foi que jogadores de futebol passaram a ganhar tanto dinheiro? Bom, essa ideia de supercontratos para jogadores de futebol não é exatamente nova. Se a gente for lembrar, mesmo o Pelé, quando foi para o Cosmos dos Estados Unidos, em 75, ele assinou um contrato que hoje equivaleria a dezenas de milhões de reais por ano. E os salários de jogadores, depois disso, continuaram crescendo nos anos 70 e 80, muito por causa da expansão da televisão, que dava um alcance muito grande para o futebol e trazia cada vez mais receitas para os clubes. Além disso, teve nos anos 90 um caso que mudou bastante o mercado de futebol. Até então, um jogador tinha 2 vínculos com o clube em que ele jogava, o contrato trabalhista e o passe. O passe era uma espécie de propriedade sobre o direito de ter um jogador atuando pelo seu time. Então, mesmo que o contrato de um jogador acabasse, para ele trocar de equipe, o clube precisaria ou ceder ou vender o passe. Nos anos 90, o passe acabou, num episódio que aconteceu na Europa e ficou conhecido como Lei Bosman. Depois isso aconteceu também no Brasil com a Lei Pelé. Enfim, por causa do fim do passe, os jogadores passaram a poder assinar com qualquer time depois que o contrato deles com outro time acabasse. E isso deu muito mais poder de barganha para eles. Então, junto com o crescimento da televisão, isso ajudou demais a alavancar os salários no futebol. E, para além dessas questões mais antigas, o que mais influencia esse mercado? Bom, o Banco da Inglaterra, que é o banco central de lá, diz no seu site que é tudo simplesmente uma questão de oferta e demanda. Então, como a oferta de craques é escassa, tem poucos jogadores do nível de um Messi ou de um Cristiano Ronaldo, você tem que pagar mais para ter eles. É um raciocínio relativamente simples. Aqui, aliás, é importante a gente falar que não são todos os jogadores de futebol que têm salários astronômicos. Nas divisões inferiores no Brasil, inclusive, é comum que os salários sejam bem baixos e que os jogadores passem boa parte do ano desempregados.
Enfim, os clubes também costumam pagar muito por grandes jogadores porque acham que eles vão dar um retorno financeiro, que então eles vão conseguir aumentar suas receitas com patrocínios, publicidade, bilheteria, etc. Como no cinema, quando um filme tem um ator muito famoso. Isso ajuda a atrair mais gente. E por fim, vale a gente também citar que nessas últimas décadas, mais times de países que estão ficando mais ricos estão contratando grandes jogadores por valores enormes. A gente viu isso um pouco com a China nos anos 2000 e 2010 e está vendo muito agora com a Arábia Saudita. Aliás, no caso dos sauditas, isso é tudo parte de um projeto de ampliar o seu soft power, no mundo e também de usar o esporte como uma forma de limpar a imagem do país, que é muito marcada por violações de direitos humanos. O texto do Marcelo Rubissec você lê no nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. E para não perder nenhum episódio do Durma com Essa, inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida ou no canal do Nexo no YouTube. No início de agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que prevê a criação de 1 milhão de matrículas em tempo integral na educação básica. O projeto também destina 4 bilhões de reais para um programa de expansão da jornada escolar nos estados, municípios e Distrito Federal. A Isadora Rupp escreveu sobre isso na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a gestão pública e a infância como temas de cobertura. Isadora, quais os desafios da implementação de políticas de ensino integral? O principal empecilho para expandir essa modalidade de ensino e mantê-la são os recursos públicos. As escolas em tempo integral são mais caras, exigem mais professores, mais alimentação escolar e infraestrutura. A União, os estados e os municípios também precisam pensar na expansão física das escolas. Porque uma escola, para ser considerada integral, precisa oferecer atividades por um tempo igual ou superior a 7 horas diárias, em 2 turnos. No Brasil, muitas escolas funcionam em até 3 turnos e com lotação máxima de estudantes. Por isso, se uma dessas escolas for transformada em integral, é necessário ter outras que atendam estudantes que precisam optar pelo período noturno, por exemplo. A qualidade de ensino é outra preocupação dos pesquisadores da área educacional com quem eu conversei. Não adianta aumentar o tempo na escola sem garantir que os alunos estejam em alguma atividade complementar, que promova o desenvolvimento integral do estudante, que é o propósito desse modelo de educação. A meta do Plano Nacional de Educação é que, em 2025, 25% das matrículas na rede pública sejam em tempo integral no Brasil. É uma meta factível de se alcançar se o novo programa do governo federal for bem executado. Mas aí é necessário que o Ministério da Educação pense além dessa indução inicial e que vire uma política pública sólida, que perpassa governos. O texto da Isadora você lê no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Do esvaziamento da CPI do MST, passando pelo contrato bilionário assinado por Neymar e terminando com os desafios de implementar o ensino integral, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto e apresentação de Antônio Mami, participação de Marcelo Rubissec e Isadora Rupp e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até lá!